Podia, claro. O senhor teve mais alguma namorada além Não, dela? eu só podia voltar. Eu, por exemplo, já era solteiro. Se eu quisesse voltar lá e casar com ela e trazer, eu podia, estava liberado. Eu não estava mais Silvina, eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. O senhor teve outra namorada além dela? Ah, teve. Conta aí, seu De Célio. vez em quando a gente tinha uma conhecida, né? É. O senhor namorou muito, então, durante a guerra, né? Demais, não. Quantas namoradas o senhor teve nessas suas paradinhas aí pelas cidades da Itália? De vez em quando a gente tinha uma conhecida. Ficava, né? Hoje em dia fala ficar, né? Então, É porque desperta a curiosidade das pessoas de onde você é. O que você é? Você é americano, você é inglês, você é francês, o que você é? E a gente conversa, fica conversando e tal, porque a vida é dura mesmo, não é mole, não. o senhor acha que o soldado ele exerce uma certa atração pelas mulheres, né? Não tem essa coisa? Pelo menos para saber quem é as pessoas, né? O senhor era muito bonito. Eu vi a foto do senhor ali na estante, quando o senhor embarcou. O senhor era um soldado muito bonito, né, seu Célio? Não era bem assim, não. Eu fui muito roceiro sempre, muito simples. O fato do senhor ter... Eu vou repetir de novo a pergunta, mas o fato assim do senhor ser descendente de italiano por parte de mãe e pai não foi em função disso que o senhor exercia uma certa atração pelos italianos, não, né? Pelo fato de o senhor ser soldado mesmo, né? Soldado mesmo. Eles têm curiosidade. Se você é filho, não é por isso que eles tratam, é porque eles são muito chegados às pessoas, são carinhosos. Está entendendo? E agora, bom, dentro dessa psicologia da guerra, o senhor fala que não havia informação. O senhor nunca sabia quais seriam as ações, né, do seu comando no dia seguinte. Havia uma absoluta falta de informação do cenário da guerra, né? Lá, por exemplo, é o seguinte: você pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Eles não admitiam isso. Soldado com namorada, isso já era. Isso já era. Você não tinha essa liberdade, não. Você podia parar com uma pessoa na rua, pedir uma informação, uma coisa, mas ficar desfilando, não podia, não. Podia, não tinha como. E, seu Célio, quando foi o momento... Seu Célio, qual foi o momento em que vocês souberam que vocês iam retornar ao Brasil? Como é que foi essa coisa de eu sobrevivi a uma guerra, a um conflito? Como é que foi esse momento? A gente ainda estava pensando, nós vamos voltar ou não vamos? Nós vamos para outro lugar ou não vamos? Nós só sabíamos que ia para o Brasil quando nós entramos no navio brasileiro, que diz assim, vai voltar todo mundo. Aí é que a gente sabia, porque por antecipação ninguém sabia nada, a gente estava sempre com o pé atrás. E quanto tempo o senhor ficou na Itália, tem mais ou menos uma ideia? Quase um ano. Eu sei o tempo determinado, quando eu voltei, que eu tinha que saber o tempo determinado, mas isso veio escrito lá da Vila Militar, o tempo que foi, mas eu não me lembro mais. Mais ou menos por um ano. Então, quando vocês entraram nesse navio, vocês sabiam que ia retornar ao Brasil? E sabia que ia retornar. Esse a gente sabia que ia retornar. E quando o senhor chegou ao Rio de Janeiro, quer dizer, teve essa passagem aí do senhor no Nordeste, essa confusão toda com mais uma namorada... Onde você mora? A língua comprida me causou um transtorno danado. O pior momento da guerra.
Mas, seu Célio, quando você voltou ao Rio de Janeiro, vocês tiveram que ficar mais um tempo na Vila Militar ou você já poderia retornar a Friburgo? Não, já, porque a gente tem que prestar contas do que a gente tem um saco verde que a gente leva com todas as coisas ali. Você recebe aquilo, mas tem que devolver. Se você não perder, você tem que devolver. Ah, sim. Capacete, armamento, tudo você tem que devolver. Você só não devolve a roupa, mas o resto você tem que devolver tudo. O senhor falou que o americano não deixava vocês trazerem nada. Você falou do tal do vidrinho, né, com areia. Na entrada do navio, não podia trazer nada daquilo de lá. Não podia nada. Podia ser até uma bomba, alguma coisa. Pistola, por exemplo, não pode. Tem que entregar, porque na subida do navio, na entrada do convés, tem o guarda ali, ele não deixa mesmo. Eu falei, a arma já tem que ser entregue imediatamente. Lá na entrada. Aquele vidro com aquelas coisas em coxa, aquela areia em coxa, ele falou, não pode levar também, não. Entendi. Você não pode trazer nada de coisa, dessas coisas. Nenhuma lembrancinha, nada. Não. A não ser umas lembranças que eu tinha lá de cidades e tal. Um cartão postal, uma coisa assim impressa. Cartão, com coisa aqueles livretos com as cidades e tudo. Mas eu cheguei e desapareceu tudo. Entendi. Aí, quer dizer, a arma, a partir do momento que o senhor entra no navio... Eu queria trazer pistola, aquela coisa, não trouxe. Mas aquilo é patrimônio do Exército. Na entrada do navio não adianta, você só pode trazer o que é determinado. Mas é patrimônio do Exército, né, senhor? Você tem que devolver, mas não pode. A pistola lá, a bereta que eles tratavam lá, não adianta trazer, não era permitido, não deixava. E aí, quando o senhor chegou no Rio de Janeiro, o senhor ficou mais um... O senhor já foi liberado, pronto, pode retornar a Friburgo ou não? Não. Que houve? Eu desci do navio, está entendendo? Eu soube que a minha mãe teve lá um dia, uma semana antes, pensando que eu ia chegar no primeiro escalão, mas eu não cheguei. Eu fui no primeiro escalão, mas voltei só no segundo. E ela aí veio embora para Friburgo. Está entendendo? Eu não tinha da família no Rio ninguém. Eu só encontrei um amigo que até estranhei ele, que ele morava na Vila Nova, ele saiu garoto, foi para o Rio, foi para Pané do Brasil, está entendendo? Se formou lá, ele era diretor, era tudo lá. Quando ele soube que eu ia chegar ao navio brasileiro, ele foi para lá. Eu até estranhei ele, que era um garoto, um rapaz, não? Carlito da Pós, o nome dele. Ele aí falou, você não lembra mais do Carlito? Eu falei, pô, você modificou da água para o vinho, como é que eu vou? Então, ele me ofereceu a casa dele para mim morar lá, se eu quiser. Falou assim, fala com a tia. Ele só falou assim, fala com a tia lá em Friburgo, que você vai trabalhar no Rio comigo, lá na Pané do Brasil. Está entendendo? Quando eu cheguei em casa, ele falou assim, você fica comigo uma semana? Eu falei, eu não posso, eu tenho que estar no quartel todo dia eu tenho que estar no quartel até eles me liberarem. Aí eu tinha que ficar lá uma semana ou duas, até eles me liberarem. Não podia vir para casa e não voltar, não. Eu tinha que ser liberado de qualquer maneira. Então não adianta eu estar para lá e para cá. E quando o senhor pegou o trem e retornou a Friburgo, o senhor chegou com um grupo de friburguenses que também foram, o grupo todo, ou um pequeno grupo, ou cada um foi num determinado momento? Cada um veio em determinada... O outro já tinha vindo em casa, já tinha voltado, eu não. Eu falei, se eu for, eu não volto mais. Então,
eu esperei ser liberado para mim vir para Friburgo. E aí, o senhor chegou, então, no treino, então não teve... Porque a gente imagina que vai ter aquela... Tinha um time me esperando na estrada, às 9h30 da noite, na Leopoldina aí. 9h30 da noite, você chegou. 9h30. E, seu Célio, o senhor chegou, o senhor falou da sua casa, quando o senhor chegou, o senhor falou que os pais do senhor não deram um abraço ao senhor. O que houve? Não. O sistema da família, né? Sistema muito fechado. Não perguntaram nada ao senhor sobre Nada. a guerra? Está entendendo? Hoje a gente vê um filho de manhã, dá um beijo nele. Você vê ditado, você dá outro. Eu nunca recebi um beijo. Sabe? Nem da minha mãe, nem do meu pai. Ele era muito fechado, reservado. Basta dizer que ele não me deu o endereço, ele podia me dar que eu ia lá onde era, mas ele nunca fez isso. E o senhor morava no bairro das Duas Pedras, não é isso? Não, Vila Nova, Rua Vila Nova, para as pessoas que não conhecem, Vila Nova e Duas Pedras estão muito próximas. Ali é um reduto de italiano, né? Muito italiano nessa região. Aonde? Duas Pedras, Vila Nova, tem muito italiano. Tem. Tem a igreja de São Pedro de São Paulo. Eu tinha primos e tudo lá em Duas Pedras. Isso. E aí, como é que foram os seus amigos, então? Quando o senhor voltou, que o senhor foi para a rua, as pessoas estavam curiosas, perguntaram muito sobre a guerra, como é que foi? Eles estavam me esperando lá em casa. Está esperando. Só aquela turma do futebol, né? Aquela turma... então teve festa quando o senhor chegou. Aquilo ali chegou. eu dei foguete para tudo quanto era lado. Está entendendo? No mesmo dia que o senhor chegou. No mesmo dia eu cheguei lá à noite, era às 10 e tanto. Até fui no motorista que era o Jacinto, até descobri um parente dele que trabalha nessa imobiliária ali, era a filha dele e tal, seu Jacinto, ele que fui no táxi para lá, está entendendo? Aquilo foi uma bagunça por causa do pessoal, está entendendo? Querendo saber quando é que eu ia voltar para jogar com eles e tal, eu já estava com outras ideias na cabeça, está entendendo? Aquela festa e tudo, mas normal. Teve festa, então, quando o senhor chegou? Festa dado por eles, foguete, aquela brincadeira toda, mas depois, no outro dia, normal, como se eu não existisse mais em outro lugar. Meu pessoal era muito fechado, né? Não tinha... Seu Célio, o senhor retornou à Ferragem Zaga, trabalhar na Ferragem Zaga? O senhor procurou a fábrica e retornou ao seu antigo emprego? Não. O caso é o seguinte, meu pai já tinha cancelado nessa altura, que aliás foi uma falha minha, nessa altura eu já estava contratado pelo Edmundo, do Curtume, está entendendo? Naquele reparto. Edmundo Weidlich. Edmundo, era meu amigão a beça. Ele falou assim, velhinho, você está ganhando quanto na água? Eu falei, estou assim, assado. Ele falou assim, eu pago a você 3 vezes mais. Eu falei, só se você conversar com o Federico. Ele falou, não, deixa ele. Nós somos da mesma terra, eu converso com ele. Aquele descendente de alemão. Ele conversou comigo e falou, Célio, eu não posso dar a você o que ele vai dar, porque senão eles vão me comer aí, esse sindicato vai me pegar. Você trabalhando na mesma classe deles, ganhando o dobro, 3 vezes mais do que o Edmundo está pagando a você. Eu não posso fazer isso, está entendendo? Então, num abraço, está entendendo? Eu já fiquei pertencendo ao Edmundo, está entendendo? Pertencendo ao Edmundo, e Edmundo era fã, porque eu jogava bola, né? E ele acompanhava o time para tudo quanto era lugar, ele era rapaz igual a mim.
Aí eu fui para lá trabalhar em expedição, coisa que eu nunca tinha feito, mas Edmundo falou, não, aqui você tem lugar para tudo. Você é meu amigo, não sei o quê. Ele dava demais comigo. E, seu Célio, o senhor, então, deixou a ferragem Zaga, né, que é do seu Frederico Zischel, foi trabalhar com o Edmundo Weidlich, que é do Curtume, e a sua vida correu normal. Desses anos todos, o senhor chegou, o senhor era requisitado para falar sobre a sua experiência na Segunda Guerra Mundial? Não. Só tinha um engenheiro da fábrica de carbureto, que era o diretor lá da fábrica. Ele me convocou para mim conversar com ele. Está entendendo? Até na época dizia que ele era comunista, que ele era isso, aquilo, ele era contra o Brasil, contra isso, contra aquilo. Ele me interrogou muita coisa. Foi a única pessoa que me chamou. Eu fui lá no escritório dele, lá na Companhia Industrial Friburguense, que era a fábrica de carbureto. Que era em Duas Pedras, né? Ali. Duas Pedras. Conversei com ele lá, ele querendo saber as coisas e tal. Eu expliquei a ele direitinho como era, como não era, o que eu tinha feito, o que eu não tinha, coisa toda. Foi o único, mas ninguém. Ninguém mais se interessou pela sua história? Não, nem pensar. Nem pensar. Depois de muitos anos que eu já estava aí já casado com filho, neto e tudo, é que o Tiro começou a me convocar para me fazer entrevista lá. Toda a época do Tiro. Do aniversário do tiro de guerra em Friburgo. Tinha, não. Eles me convidavam e eu ia lá no tiro de guerra, tudo. Mais nada. Mas nunca despertou curiosidade a ninguém, nem meus pais, nem meus tios, mais ninguém. Nunca. Não me perguntaram nada, como se não tivesse existido. Está pensando que eu conversei com alguma pessoa como eu tenho feito agora? Não. Eu tenho recebido abraço aí que eu nem sei se os caras me conhecem aí na rua, eles sabem disso. Eu estou ouvindo a entrevista sua. Eu digo, você se desculpa, né? Do meu atraso, mas... O senhor está falando isso, que o senhor chegou a me dar uma entrevista antes, né, que apareceu na televisão, e aí as pessoas agora estão tomando ciência. Mas antes ninguém me perguntou nada. Agora as pessoas estão tomando ciência que o senhor foi um herói, né, nacional. Nada. Diz que quem se viu guerra é maluco. Na época, pelo menos, uma coisa. Você teve na guerra? Que é maluco de guerra. A mim nunca ninguém fez isso, mas eu sabia que eles faziam. Tinha uma política aí em Friburgo, uma politiqueira aí, ela não admitia. Então, houve determinada vez que ela tinha liberdade para colocar aí em determinado emprego aí, ela não aceitava. O senhor lutou na guerra. Tinha um preconceito, ao contrário, né? Pelo que o senhor está falando, havia preconceito porque o senhor lutou na guerra. Preconceito é maluco. É tiro. A única coisa que você escuta noite e dia é tiro, bombardeio, é avião em cima, é helicóptero. Você só vê isso. Você só vê tiro e bombardeio. Está entendendo? Eles determinam bombardeio em todo lugar, aquilo treme até a terra. Não é mole, não. Nossa, que maravilha!